Olha eu aqui outra vez, professora Carla Beatriz, tudo bem? Quero começar o vídeo de hoje te fazendo duas perguntas. Você sabe estudar? E como você estuda? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as estratégias de aprendizagem, para você que está preocupado, principalmente no momento que estamos vivendo. Mas antes eu vou te falar, não se preocupe, faça a sua parte, nós vamos sair dessa e vai dar tudo certo, viu? Mas falando de estratégias de aprendizagem, você sabia que as estratégias que você utiliza para estudar podem ser um grande diferencial na hora de você fazer uma prova? As estratégias são tão importantes quanto os conteúdos. E elas podem ser eficazes ou ineficazes. Você já parou para pensar que aprender é um ato intencional na maioria das vezes? É claro que você aprende mesmo quando você não quer, não tem a intenção de estudar. Quando você troca experiência com um colega, quando você participa de alguma atividade cultural, entre outras coisas. Mas o conteúdo escolar, né, os conteúdos escolares e das provas da vida, nós aprendemos de maneira geral, intencionalmente, né, quando a gente tem a intenção de aprender. Estratégias de aprendizagem, elas levam em conta, as estratégias de aprendizagem, elas levam em conta alguns tópicos, que são eles, por exemplo, bom, vamos começar assim, você tem a necessidade de aprender, certo? Para ser aprovado, para alcançar seus objetivos. Então você tem a necessidade, mas agora você precisa da motivação. Você tem que querer aprender. Essa motivação que você precisa pode estar no resultado em si. Por exemplo, se você estudar, é provável que você passe naquela prova. Você pode aprender algo novo e isso pode ser uma motivação. Você pode entender melhor sobre um determinado assunto de seu interesse ou não, e isso pode ser sua motivação. Cada pessoa precisa buscar sua própria motivação. Sem motivação a gente não consegue nada. Agora, se você tem a necessidade e já está motivado ou buscando essa motivação, agora chegou um momento que você pode se organizar. E o primeiro passo para essa organização é você separar os conteúdos que você precisa aprender. Prestem atenção. Separem os conteúdos. É muito bom que você tenha um cronograma de estudos, onde você poderá organizar os dias e horários para cada disciplina. Você pode colocar por matéria ou por conteúdo. Por exemplo, segunda das 10 ao meio-dia. Vou estudar verbos, aí eu coloco lá no meu cronograma, verbos. Segunda, das 14 às 16 horas, gênero textual. E assim por diante. O ideal são até 3 conteúdos. E lembrando que é sempre bom fazer uma revisão desses conteúdos, né? Você pode também separar um dia só da semana, só um dia da semana para fazer revisão de todo o conteúdo que foi estudado a semana toda. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, anexado, o cronograma em branco para que vocês possam seguir o modelo. Então, assim, vamos recapitular. Eu preciso aprender alguns conteúdos, eu quero aprender esses conteúdos e eu já fiz o meu cronograma. Né? Não é o cronograma da professora Carla Beatriz, é o cronograma seu. É o cronograma onde você coloca o seu conteúdo, o seu horário de estudo, a sua disponibilidade. Então agora nós vamos ter que pensar nos detalhes. Estamos em isolamento social, né? E o ideal é que você crie uma rotina. Isso vai manter seu cérebro organizado e ele vai entender que você tem que estudar. É como se fosse assim, um aquecimento antes de uma atividade física. Preste atenção porque isso é muito importante. Tá? Se puder, tome um banho antes de começar a estudar. Coloque uma roupa confortável, mas não é roupa de dormir. Porque você não vai dormir, você vai estudar. Diga ao seu cérebro, ei, acorda, nós vamos estudar, ok? Então, ele precisa entender isso. Agora vamos para o próximo passo. Você tem que definir um lugar que você possui aí dentro da sua casa para estudar, onde você se sente mais à vontade. Tem gente que diz que consegue estudar ouvindo música, assistindo TV, com barulhos em geral, né? E eu não duvido disso de jeito nenhum. Mas eu sugiro que você faça um teste, que você se coloque à prova. Faça o seguinte, pegue um texto, leia apenas uma vez, em um ambiente de total silêncio. E depois você deixa esse texto de lado e faz um resumo sobre ele. Tudo o que você lembrar, você registra naquele resumo. Depois, num segundo momento, você vai pegar um outro texto diferente e vai fazer a leitura dele, mas ouvindo música ou assistindo TV em um ambiente da tua casa que tenha mais barulho. Aí você vai ler só uma vez, com esse barulho todo, e vai deixar o texto de lado e vai fazer o seu resumo. Depois você vai ver em qual situação você conseguiu registrar mais detalhes do texto, e aí você vai comprovar a sua teoria sobre si próprio, né? A sua forma de aprender. Porque às vezes nós acabamos achando que a gente aprende
de um jeito, mas nós não temos certeza. E aí a gente deixa de explorar outras possibilidades existentes e de repente até uma possibilidade que seja melhor. Com o ambiente escolhido, eu vou te dar algumas dicas, tá? Terminando um capítulo de um livro ou uma atividade de alguma disciplina, sempre faça um resumo para fixar. Quando estiver lendo, tente relacionar essa leitura com alguma coisa que você já tenha vivido, alguma lembrança. Eu, por exemplo, quando tenho que decorar datas, eu tento associar as datas que são importantes para mim, aos aniversários de alguém da minha família, alguém que eu gosto, ao número do meu telefone, né? E outra coisa, não tenha medo de criar intimidade com o que você estuda. Sublinhe, circule, puxe setas de observações, construa mapas mentais, veja esse conteúdo dentro do seu cérebro. Organize e coloque no papel. Eu estou colocando aqui um exemplo de mapa mental que eu acho bastante válido. Veja que a pessoa não apenas escreve, ela desenha. Utilizando figura, você potencializa suas chances de aprender o conteúdo. Você tem que se lembrar, na hora que você for estudar, que estudar envolve várias áreas do cérebro. E você tem que buscar maneiras de variar as estratégias, entendeu? E ir assim, observando o que serve, o que não serve para você. Afinal, nós não somos robôs, somos pessoas, né? Esses esquemas mentais, tipo esse, devem ser feitos por você, né? Não aqueles que você já pega pronto, você pode até utilizar, mas os feitos por você são os melhores. Você terá resultados muito positivos, eu tenho certeza. Mas outra certeza que eu tenho é que prova não se faz para passar a pena, se faz até passar. Por esse motivo, desistir não faz parte dos planos, ok? Eu vou anexar aqui embaixo os arquivos, né, do cronograma, um cronograma para que você possa colocar lá os seus conteúdos e também um esquema mental só para você utilizar como exemplo. Até a próxima, abraços virtuais.